James Gandolfini como Tony Soprano. James Gandolfini nasceu em 18 de setembro de 1961 em Westwood, Nova Jersey, uma pequena cidade tranquila onde cresceu antes de entrar no turbilhão de Hollywood. Aos 38 anos, assumiu o papel de Tony Soprano no filme de 1999, Os Sopranos, personificando um chefe do crime que não só domina o submundo, mas também luta contra uma raiva explosiva e profundos conflitos internos. Este papel não só representou um ponto de virada em sua carreira, como também remodelou a televisão moderna, transformando Tony em um ícone duradouro, ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente humano e trágico. O talento de Gandolfini lhe rendeu 3 prêmios Emmy de melhor ator em série dramática, um testemunho de sua extraordinária atuação. Por trás do glamour desse papel lendário, a vida pessoal de James Gandolfini foi repleta de sucessos e desafios. Ele se casou com Marcy Wlodarski em 1999, mesmo ano em que o filme Família Soprano foi lançado, e tiveram um filho, Michael. No entanto, a pressão da fama, uma agenda de trabalho intensa e desafios pessoais levaram ao divórcio em 2002. Pouco tempo depois, ele encontrou a felicidade com Deborah Lynn, com quem se casou em 2008 em uma cerimônia íntima no Havaí. Em 2012, tiveram uma filha, Liliana. Mas, com o passar do tempo, a saúde de James deteriorou-se silenciosamente devido ao estresse e à luta contra o alcoolismo. Na fatídica tarde de 19 de junho de 2013, enquanto passava férias em Roma, Itália, ele sofreu um ataque cardíaco que o levou à morte aos 51 anos. Edie Falco, com Carmela Soprano. Edie Falco nasceu em 5 de julho de 1963, no Brooklyn, Nova York, em meio às ruas vibrantes e agitadas da cidade que nunca dorme. Criada em uma família com tradição artística, seu pai era músico de jazz e sua mãe, atriz. Edie teve contato com o palco desde cedo e alimentou o sonho de se tornar uma atriz profissional. No entanto, seu caminho para o sucesso não foi rápido. Por muitos anos, Edie lutou com pequenos papéis coadjuvantes e testes fracassados até que a sorte finalmente lhe sorriu. Em 1999, aos 36 anos, Edie Falco foi escalada para o papel de Carmela Soprano em Os Sopranos Carmela, esposa de Tony Soprano. É uma personagem aparentemente oculta pela fama do marido, mas que carrega o peso moral e emocional de toda a família. Ela personifica a contradição. Uma mulher devota que anseia por uma vida justa, mas que, ao mesmo tempo, aceita e se beneficia do mundo criminoso do marido. Edie retrata Carmela não como uma mera vítima, mas como uma pessoa complexa e forte, dividida entre a consciência e a segurança. Foi essa profundidade psicológica que fez de Carmela Soprano uma das maiores personagens femininas da história da televisão. A atuação de Edie Falco lhe rendeu 4 prêmios Emmy, uma conquista rara, confirmando que ela não era apenas a esposa do chefe da máfia na tela, mas um verdadeiro pilar emocional do elenco. Os Sopranos. Cada olhar, cada momento de silêncio de Carmela carregava dor, raiva e um anseio reprimido por liberdade. Na vida real, Edie Falco também é uma guerreira silenciosa. Ela nunca se casou, mas optou por ser mãe solteira, adotando 2 crianças. Anderson em 2005 e Macy em 2008. Em 2003, no auge de sua carreira, Edie foi diagnosticada com câncer de mama. Um grande choque que a obrigou a se afastar temporariamente dos holofotes para tratamento. Com incrível força de vontade e resiliência, ela superou a doença e retornou mais forte do que nunca. Em 2025, aos 62 anos, Edie Falco continuará brilhando em projetos para a televisão e o teatro, tornando-se um ícone de força interior e resiliência. Carmela Soprano não é apenas seu papel mais marcante, mas também um reflexo da própria vida de Edie, tranquila, forte e determinada. Tony Sirico como Paulie Walnuts Gualtieri. Tony Sirico nasceu em 29 de julho de 1942, no Brooklyn, Nova York, e cresceu em um bairro barra pesada onde a linha entre o certo e o errado era tênue. Sua juventude foi marcada pelas tentações do submundo do crime. Antes de considerar a carreira de ator, Tony viveu uma vida muito próxima do mundo criminoso da vida real. Esse ambiente o moldou na pessoa que ele é hoje, durão, direto e jamais hipócrita. Em 1999, aos 57 anos, Tony Sirico assumiu o papel de Paulie Walnuts Gualtieri em Os Sopranos.
Paulie é um gangster absolutamente leal, temperamentally supersticioso, às vezes engraçado, mas também extremamente perigoso. Com seus característicos cabelos grisalhos, olhos frios e comportamento inconfundível, Paulie rapidamente se tornou um dos personagens mais queridos da série. Tony Sirico não interpretou Paulie, Ser Paulie traz para a tela uma autenticidade que brota de sua própria vida. Antes de entrar em Hollywood, Tony foi preso mais de 28 vezes por crimes como roubo, agressão e porte ilegal de armas. Ele nunca se esquivou do seu passado, admitindo frequentemente que aqueles anos conturbados o ajudaram a compreender profundamente a psicologia dos personagens gangsters. Após cumprir pena na prisão, Tony decidiu mudar de rumo, dedicando-se à atuação como forma de expiar seus erros passados e renascer. Sopranos. Isso trouxe a Tony Sirico não apenas fama, mas também um reconhecimento tardio para um homem que antes fora marginalizado pela sociedade. Paulie Walnuts era tanto uma fonte de riso quanto um lembrete arrepiante do preço da lealdade cega no submundo. Após o término da série, Tony participou de muitos projetos televisivos, mas nenhum de seus papéis superou a sombra de Paulie. Nos seus últimos anos, sua saúde deteriorou-se significativamente. Em 8 de julho de 2022, Tony Sirico faleceu em Fort Lauderdale, Flórida, aos 79 anos. Sua história de vida, de criminoso de rua a ícone da televisão, é uma das jornadas mais dramáticas que Hollywood já testemunhou. Paulie Walnuts se foi, mas Tony Sirico será para sempre lembrado como um homem imperfeito, porém absolutamente genuíno. Jamie Lynn Sigler Chongvai, Meadow-Soprano. Jamie Lynn Sigler nasceu em 15 de maio de 1981, em Jericho, Nova York, uma cidade tranquila em Long Island, onde cresceu em uma família de classe média e demonstrou desde cedo uma paixão pelas artes cênicas. Ainda muito jovem, Jamie estudou canto e atuação, alimentando o sonho de se tornar uma estrela da Broadway antes que a televisão surgisse inesperadamente em sua vida. Em 1999, aos 18 anos, Jamie Lynn Sigler foi escalada para o papel de Meadow-Soprano em Os Sopranos. Meadow, a filha mais velha do chefe da máfia Tony Soprano, não é apenas uma jovem rebelde, inteligente e perspicaz, mas também representa uma nova geração, uma que ousa questionar a moralidade, o poder e o legado criminoso de sua família. Jamie Foxx traz para Meadow a combinação perfeita de inocência juvenil e uma profundidade psicológica surpreendente, tornando a personagem parte essencial da alma do filme. Paralelamente ao seu estrondoso sucesso nas telas, a vida pessoal de Jamie tem sido repleta de desafios. Ela se casou com seu empresário, Ajay Descala, em 2003, no auge de sua carreira, mas as pressões da fama e as diferenças irreconciliáveis levaram ao divórcio apenas 3 anos depois. Após muitos altos e baixos, Jamie encontrou a paz com o ex-jogador de beisebol Cutter Dykstra, com quem se casou em 2016 e com quem construiu uma família com 2 filhos, Boy e Jack. Poucas pessoas sabem que, em 2001, precisamente naquele momento, Os Sopranos alcançando o reconhecimento global, Jamie foi diagnosticada com esclerose múltipla (EMA), uma doença crônica que afeta gravemente o sistema nervoso. Ela manteve esse segredo por anos, continuando a trabalhar em silêncio e suportando dores físicas e mentais. Em 2025, aos 44 anos, Jamie Lynn Sigler não é apenas uma atriz, mas também um ícone de resiliência, inspirando milhões com sua história de força e esperança. No papel da doutora, Jennifer Melfi, interpretada por Lorraine Bracco. Lorraine Bracco nasceu em 2 de outubro de 1954, no Brooklyn, Nova York, e cresceu em uma comunidade vibrante que nutriu seu amor pela atuação desde jovem. Aos 44 anos, ela assumiu o papel da doutora Jennifer Melfi no filme de 1999, Família Soprano, interpretando uma psiquiatra perspicaz e equilibrada que entra em conflito com Tony Soprano durante intensas sessões de terapia. Esse papel se tornou um ponto de virada em sua carreira, criando uma das interações mais singulares da televisão, equilibrando intelecto e emoção. Anteriormente, ela havia recebido uma indicação ao Oscar por sua atuação como Karen Hill em Os Bons Companheiros em 1990 e deixou uma impressão marcante em O Curandeiro da Vida em 1992, contracenando com Sean Connery. Apesar de sua carreira de sucesso, Lorraine Bracco superou muitas dificuldades pessoais com resiliência. Ela foi casada com Daniel Gerard
de 1979 a 1982, com quem teve uma filha, Margot, mas o casamento terminou rapidamente. Em seguida, casou-se com o ator Edward James Olmos, de 1994 a 2002, e teve outra filha, Stella. Mas esse relacionamento durou pouco. Ao longo dos anos, Lorraine lutou contra a depressão, uma batalha que ela compartilhou publicamente para conscientizar as pessoas sobre saúde mental. Em 2025, aos 70 anos, ela continua sendo uma figura ativa e inspiradora em Nova York, motivando outras pessoas com sua história. Michael Imperioli, por Christopher Moltisanti. Michael Imperioli nasceu em 26 de março de 1966, em Mount Vernon, Nova York, um subúrbio tranquilo situado entre a vibrante vida urbana e a atmosfera pacata da classe trabalhadora americana. Criado em uma família ítalo-americana, Michael foi influenciado desde cedo pela cultura tradicional, pelo cinema europeu e pelas histórias cotidianas, muitas vezes confusas, da comunidade imigrante. Desde jovem, ele se encantou pelo palco e pelo teatro, encarando a atuação não apenas como uma profissão, mas como uma forma de explorar a natureza humana. Em 1999, aos 33 anos, Michael Imperioli foi escolhido por David Chase para interpretar Christopher Moltisanti em Os Sopranos, um personagem que é ao mesmo tempo o herdeiro espiritual e o fardo de Tony Soprano. Christopher personifica uma nova geração da máfia, ambicioso, sensível, ávido por reconhecimento, mas simultaneamente devastado pelo vício, pela insegurança e pelo vazio interior. Este é um papel extremamente difícil, que exige um delicado equilíbrio entre violência, vulnerabilidade e tragédia pessoal. Michael Imperioli trouxe uma profundidade rara a Christopher Moltisanti. Ele não era apenas um criminoso impulsivo, mas um homem em busca desesperada de sentido na vida através do cinema, do amor e da lealdade. Foi essa autenticidade e dor em sua interpretação que fizeram com que os espectadores sentissem tanto ódio quanto pena de Christopher. Esse papel rendeu a Michael o Emmy de melhor ator coadjuvante em 2004, consolidando sua posição como um dos melhores atores de televisão de sua geração. Ao contrário de muitos de seus colegas que se deixam levar pelo brilho, glamour e lado sombrio de Hollywood, Michael Imperioli tem uma vida pessoal relativamente estável. Ele se casou com Victoria Klebowski em 1995, antes de Os Sopranos. O relacionamento deles começou e o casamento durou quase 3 décadas. Tiveram 3 filhos juntos e administraram um estúdio de arte e um espaço criativo onde Michael podia escrever roteiros, dirigir e cultivar sua paixão literária, um aspecto menos conhecido de sua vida. No entanto, o caminho de Michael não foi totalmente tranquilo. Ele compartilhou abertamente sua luta contra o álcool nos primeiros anos de sua carreira, um período em que a pressão profissional e a turbulência interna o tornaram vulnerável à tentação. Essa experiência pessoal, inadvertidamente, lhe proporcionou uma compreensão mais profunda de Christopher Moltisanti, que também lutou contra o vício e sentimentos de fracasso. As lutas da vida real de Michael trouxeram uma profundidade emocional genuína ao papel, quase impossível de retratar apenas com técnica. Os Sopranos. Michael Imperioli continuou seu trabalho incansável no cinema, na televisão e no teatro, enquanto também escrevia roteiros e dava aulas de atuação. Em 2025, aos 59 anos, ele já não era mais um símbolo de rebeldia ou tragédia como Christopher Moltisanti, mas sim a imagem de um artista maduro, sereno e profundo. O maior legado de Michael Imperioli não é apenas um papel clássico, mas a prova de que a verdadeira arte pode nascer do sofrimento e da redenção humana. Steven Van Zandt, como Silvio Dante. Steven Van Zandt nasceu em 22 de novembro de 1950, em Winthrop, Massachusetts, e cresceu em Nova Jersey, o berço da cultura do rock americano. Antes de entrar para o mundo da atuação, ele já era um ícone da música, famoso por seu papel como guitarrista e principal conselheiro artístico da lendária banda E Street Band, trabalhando ao lado de Bruce Springsteen por décadas. Em 1999, aos 48 anos, Steven Van Zandt foi inesperadamente escalado para o papel de Silvio Dante em Os Sopranos. Apesar de praticamente não ter experiência profissional prévia como ator, Silvio era o leal braço direito de Tony Soprano. Calmo, taciturno,
porém incrivelmente perigoso, um homem que sempre mantinha a compostura em meio a um mundo de violência e caos. O jeito experiente, frio e natural de Steven fez de Silvio um dos personagens mais memoráveis da série. Embora não tenha conquistado nenhum prêmio importante por esse papel, Steven Van Zandt provou ser mais do que apenas um músico que se aventurou na atuação. Ele já apareceu em Sozinho em Casa, em 1990, e depois causou uma forte impressão com o papel principal em Lilyhammer, 2012 a 2014. Primeira série original da Netflix, onde atuou como protagonista e produtor. A série abriu um novo capítulo em sua carreira de ator, consolidando sua influência para além da música. Fora dos holofotes, Steven desfruta de uma vida pessoal notavelmente estável dentro da indústria do entretenimento. Ele se casou com Maureen Van Zandt em 1982 em uma cerimônia especial em Nova York, com Bruce Springsteen como padrinho. Apesar de não terem filhos, o casamento permanece sólido há mais de 4 décadas. Aos 74 anos, em 2025, Steven Van Zandt continua se dedicando à música, ao cinema e ao ativismo social, como um artista que nunca para. Nancy Marchand, como Olivia Soprano. Nancy Marchand nasceu em 19 de junho de 1928, em Buffalo, Nova York, uma cidade industrial e austera, onde aprendeu disciplina e perseverança desde cedo. Ela começou sua carreira na Broadway antes de migrar para a televisão, construindo gradualmente uma imagem como uma das atrizes coadjuvantes mais destacadas de Hollywood. Em 1999, aos 70 anos, Nancy assumiu o papel de Lívia Soprano em Os Sopranos. Lívia, a mãe dominadora, manipuladora e tóxica de Tony Soprano, apesar de aparecer apenas nas 2 primeiras temporadas, tornou-se uma das personagens mais aterrorizantes e complexas da história da televisão americana. Uma mestra da manipulação psicológica que não recorre à violência, mas ainda assim inflige traumas profundos. Anteriormente, Nancy Marchand ganhou 4 prêmios. Emmy por seu papel como a poderosa dona de uma editora em Lou Grant, 1977 a 1982. E também apareceu em obras famosas como Corra que a Polícia Vem Aí, 1988, e Sabrina, 1995, demonstrando a capacidade de transitar flexivelmente do sério para o humorístico. Na vida real, Nancy teve um casamento duradouro com Paul Sparrow a partir de 1951. Eles tiveram 3 filhos e viveram felizes juntos por quase meio século. Até a morte de Paul em 1999, um grande choque para ela. Em seus últimos anos, Nancy lutou contra um câncer de pulmão e faleceu em 18 de junho de 2000, em Nova York, apenas um dia antes de completar 72 anos. Apesar de sua morte prematura, ela deixou um legado artístico duradouro e um papel que jamais será esquecido. Robert Eyler, como Anthony A. J. Soprano Jr. Robert Eyler nasceu em 2 de março de 1985, na cidade de Nova York, crescendo sob as luzes da cidade e entrando para a indústria do entretenimento ainda adolescente. Aos 14 anos, conseguiu o papel de Anthony A. J. Soprano Jr. no filme de 1999, Os Sopranos, interpretando o filho preguiçoso e descontente de Tony Soprano. A. J. retratava as dificuldades de crescer em uma família envolvida com o crime, e Robert representou o desenvolvimento do personagem ao longo da série com notável autenticidade. Sua carreira permaneceu intimamente ligada à série, embora ele também tenha aparecido em Tadpole em 2002 com um papel cômico e tenha tido uma pequena participação em Daredevil em 2003. Assim como sua carreira estagnada, Robert Eyler enfrentou dificuldades pessoais que ofuscaram sua fama precoce. Em 2001, com apenas 16 anos e com Os Sopranos no auge de sua carreira, ele foi preso por roubo em Manhattan com um grupo de amigos, um evento que chocou os fãs e o forçou a confrontar as consequências de seus atos. Após esse incidente, Robert gradualmente se afastou da indústria do entretenimento, optando por uma vida mais privada. Em 2025, aos 40 anos, ele escolheu uma vida tranquila, longe dos holofotes que um dia conheceu. Drea de Matteo Chongvai Adriana Lacerva. Drea de Matteo nasceu em 19 de janeiro de 1972, no Queens, Nova York, em uma família ítalo-americana vibrante e tradicional.
Esse ambiente ajudou a moldar sua personalidade forte, franca e emotiva, qualidades que mais tarde lhe permitiriam incorporar plenamente papéis complexos. Em 1999, aos 27 anos, Drea assumiu o papel de Adriana Lacerva em Os Sopranos, namorada de Christopher Moltisanti. Adriana é uma personagem trágica, cegamente leal, ansiando por amor e reconhecimento, mas arrastada para um mundo do crime sem escapatória. A atuação emocionante e autêntica de Drea fez com que o público sentisse tanto compaixão quanto tristeza pelo destino de Adriana. Esse papel lhe rendeu o Emmy de melhor atriz coadjuvante em 2004, marcando o auge de sua carreira na televisão. No entanto, a vida pessoal de Drea tem sido turbulenta. Ela começou um relacionamento com o músico Shooter Jennings em 2001, um romance duradouro que resultou em 2 filhos. Alabama, nascida em 2007, e Waylon, nascido em 2011. Apesar de terem ficado noivos e se casado em 2015, o casamento acabou em divórcio. Apesar da separação, Drea e Shooter Jennings mantêm uma relação respeitosa para criar os filhos juntos. Em 2025, aos 53 anos, Drea de Matteo continuará sua carreira de atriz com um espírito independente, forte e intransigente. Assim como viveu e atuou,